Vamos lá, meu caro Thiago Jordão. Vamos começar o mano a mano. Vamos dar início a este mano a mano, começando, claro, pelos goleiros, porque hoje o nosso duelo é entre Gabriel Brazão e o arqueiro Léo Link. Começando com o goleiro santista, Brazão, de 25 anos. Ele que disputou 28 jogos nesse Brasileirão, sofreu 40 gols e ficou 6 partidas sem ser vazado. Já o goleiro do Botafogo, Léo Link, de 24 anos de idade, ele que jogou 15 jogos nesse Brasileiro, sofreu 15 gols e passou outras 6 partidas sem ser vazado. Marcão, quem você prefere? Brazão versus Léo Link. Olha, Jordão, o Brazão não vive um grande momento. O Brazão tá vivendo o seu pior momento com a camisa do Santos desde a Série B, quando ele assumiu a titularidade naquela partida contra o América, onde o João Paulo teve a lesão de ligamento no tendão. A partir daquele momento, o Brazão assume a titularidade do gol do Santos. João Paulo não volta e o Brazão fez grandes partidas na Série B, fez grandes partidas em 2025, mas o Brazão caiu muito. Caiu muito. O Brazão tá inseguro. O último jogo do Brazão foi nota 0. O Brazão comete um pênalti infantil. O Brazão sai mal do gol em várias oportunidades. O Brazão tem rebatido bolas que grandes goleiros não rebatem. Então o Brazão caiu. Se é o problema do treinador de goleiros, se é o problema familiar que ele está passando, ou se é simplesmente uma queda de rendimento natural de grandes jogadores, eu não sei. Agora, que o Brazão caiu, caiu demais. Agora, o Léo Link, para mim, é um goleiro fraco, Jordão. Para mim, agora, tem um monte de goleiro fraco que quando joga contra o Santos, vira o Rodolfo Rodrigues, entendeu? Vira o Tafarel. Então, eu não sei, viu, Jordão? Eu tô com medo aqui de falar que o Léo Link é fraco, porque normalmente quando a gente fala que o cara é fraco, o cara vai lá e vai bem. Mas não vou ficar em cima do muro, não. Léo Link é fraco. Gabriel Brazão, sou muito mais o Brazão. Meu voto é Brazão. Olha, eu não acho o Léo Link um goleiro fraco, mas aqui pra mim estamos falando de um goleiro nível A contra um goleiro ali talvez nível B, Marcão, porque o Léo Link ele passou grande parte do tempo ali sendo reserva do Atlético Paranaense, né? Ele não conseguiu ser o titular do Atlético Paranaense, mesmo o Cap tendo dificuldades com o goleiro, seja na última temporada ou seja, inclusive, nesse ano. Então aqui o meu voto também vai para o Gabriel Brazão, mas fazendo a ressalva. O momento do Brazão não é nada legal. O Brazão precisa ali melhorar um pouquinho no seu poder de decisão, talvez ele treinar um pouquinho melhor a sua saída de jogo, né, para que ele não saia tão atabalhoado como aconteceu nas últimas partidas. Só que comparar hoje o Gabriel Brazão com o Léo Link, Marcão, eu ainda acho uma utopia. Aqui o meu voto é no Gabriel Brazão. 2-0 Brazão, Messias Pinho. 3-0, né? Concordo com o que você falou com relação ao Brazão, tem falhado em alguns jogos, tem o problema pessoal dele, né? O familiar dele, a gente entende tudo isso. Mas se ele se sente, no caso falando do Brazão, se ele está se sentindo não hábil para jogar, fale com o treinador. O treinador deve ter conversado com ele, ele falou que tá, não, professor, estou à disposição, estou bem, tá jogando. O Léo Link é o que o Thiago falou, nunca foi um goleiro tipo primeira prateleira, né? Ele falou um goleiro classe B, né? Eu acho que nem B, né? Um goleiro de terceira prateleira. Então, Brazão e mais 10. Brazão neles. Santos abre o marcador, pelo menos no mano a mano, estamos na frente momentaneamente, hein? Estamos na frente momentaneamente, 1-0 pro Peixe. Vamos ao segundo mano a mano, Thiago Jordão, Hélio Bigodinho. Vamos agora ao segundo mano a mano, duelo de laterais direitos, Igor Vinícius e o Vitinho, fazendo aqui a ressalva que no Vitinho que o Canva me trollou e não salvou a foto do lateral direito do Botafogo. Mas começando com o lado santista, Igor Vinícius, de 28 anos, que nesse Campeonato Brasileiro ele disputou 15 jogos, tem média de 1.7 desarme e não contribuiu com assistências. Já o Vitinho no Botafogo, ele disputou 28 jogos desse Campeonato Brasileiro, tem média de 2 desarmes e contribuiu com uma assistência. Nessa daí, Marcão, dá pro Igor Vinícius? Não, hipótese nenhuma. Igor Vinícius é um lateral direito fraco. Corre, aliás, não parou de correr até agora, desde segunda-feira. Tá correndo, chegou no Porto de Santos agora. A verdade é essa. Chegou no Porto de Santos agora, tá indo ao canal 6, o Igor Vinícius. O tanto que esse garoto corre é uma barbaridade. Mas o tanto que ele pensa é outra barbaridade. Ele corre muito e pensa pouco.
Vitinho. Vitinho é muito mais lateral, é muito mais jogador que o Igor Vinícius. Meu voto é no Vitinho, Jordão. O meu voto aqui também é no Vitinho, Marcão. Se o Santos... E olha que eu nem acho o Vitinho essa pompa toda de lateral, mas se o Santos tivesse um lateral direito como o Vitinho, principalmente no poder ofensivo do atleta, eu vejo que nós estaríamos em outra situação, sem dúvidas. Aqui, nem vou me alongar, o Igor Vinícius para mim é fraquíssimo, e em contrapartida eu vejo que tem um lateral em potencial, que é justamente o Vitinho no Botafogo. Messias Pinho, nosso Maurício Kubrusli da Baixada. O Igor melhorou um pouco nos últimos jogos, né? Então, dito isso, Vitinho. Ih, mamãe! Mesmo com essa melhora, não dá pro Igor Vinícius, Messias? Não dá. Não tem jeito. Com todo respeito, não tem jeito. Com todo respeito ao Igor Vinícius, nem o com o coração Vitinho é melhor. Nem com o coração batendo forte, nada. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem qual é? Aliás, qualquer lateral que colocar aí do Santos, seja o Sherman ou seja o Mike, eu escolheria o Vitinho. Tá certo, concordo plenamente contigo. Portanto, tá empatado o mano a mano, hein? Empatado mano a mano pro jogo do próximo domingo. Vamos ao terceiro. Fala comigo, Messias. Segurança do Santos já pediu encarecidamente que a gente saia daqui. Ih, rapaz, ele não aguenta mais 10 minutos, 20 minutos? Vamos tentar. Se ele vier de novo, aí eu saio. Perfeito. Mas é que ele já veio já duas vezes. Fala que você está entrevistando o Marcelo Pirillo Teixeira. Fala que você está acabando uma entrevista com o Marcelo Pirillo Teixeira, que na sequência vem o Alexandre Matos e para fechar vem o Fernando Bonavides. Fala que acabando essas 3 entrevistas, você já libera aí, Messias. Dá um toque nele, fala que você está entrevistando o Pirilão, que ele vai liberar aí para você pelo menos 20 minutos. Agora vamos a mais um mano a mano. Se ele chamar de novo, você me avisa, Messias. Vamos lá. Pode deixar. Vamos a mais um mano a mano. Terceiro mano a mano, meu caro Jordão. Agora chegamos na zaga, vamos para o lado direito da zaga. Adonis Frias contra Barbosa. O Adonis Frias, jogador santista que tem 5 jogos no Brasileirão, média de 3 cortes por jogo e ficou uma partida sem sofrer gols. Já o zagueiro Barbosa, de 30 anos de idade, são 18 jogos para ele, 6 cortes por partida e outras 7 sem ser vazado. Barbosa. Jordão, o Adonis ainda não mostra segurança, né, Jordão? Barbosa é um zagueiro mais firme, é um zagueiro que chega mais ali na área adversária, faz gols de cabeça, chuta pro gol de fora da área. É um zagueiro mais firme, é um zagueiro mais protagonista, né? O Adonis pode até nos surpreender, mas não dá pro argentino Adonis Frias. Barbosa nessa, viu, meu caro Thiago Jordão? Nossa, essa daqui pra mim, Marcão, é Barbosa com uma larga escala de diferença, pelo que o Adonis nos mostrou até aqui. E fazer um agradecimento especial, viu, Marcão? Agradecer ao Papitão da Massa, ao Paulo Turra, que recusaram a contratação do Barbosa. Obrigado, viu? Aí o Barbosa foi pro Botafogo, ganhou tudo, Marcão. Tamo junto, Papitão. Tamo junto, Paulo Turra. Messias Pinho. Barbosa. Tá bom. Ih, mamãe! É grande fase o Messias Pinho. Vamos a mais um. Mano a mano aqui no Varanda Futebol Debate. O Jordão. Agora vamos ao lado esquerdo da zaga, Luan Pérez versus Marçal. Lembrando que o Marçal, na equipe do Botafogo, nesta temporada com o Davi Ancelotti, está jogando improvisado como zagueiro. Começando com os números do Luan Pérez, ele que tem 19 jogos, média de 6 cortes por partida e outros 5 sem ser vazado. Já o Marçal, de 36 anos de idade, ele tem 11 partidas, média de 3 cortes por jogo e outras 3 partidas em que não tomou gols. Olha, Jordão, eu gosto do Marçal como lateral esquerdo. Ele como zagueiro, eu sou muito mais o Luan, tá? O Marçal é bom jogador. Provavelmente se ele tivesse na esquerda com o Escobar eu colocaria o Marçal. Mas como zagueiro, Jordão, não acho que ele é ruim, não. Não acho que ele é ruim, tanto que o Ancelottinho tem utilizado ele por lá. Ele é um jogador forte fisicamente, né? Viril, como diz o Maurício Kubrusli da Baixada. Agora, pra mim... Exato. Pra mim, eu sou mais o Luan. Zagueiro, Luan. Eu fico com o Luan Pérez, viu, Jordão? É que pra mim, Luan Pérez, Marcão, porque o Marçal literalmente atuando como um jogador improvisado ali, não que ele esteja indo mal, só que o Luan Pérez, em contrapartida, vive o melhor momento dele com a camisa do Santos.
Então, por isso, aqui eu vou acabar votando no Luan Pérez, mas fazendo a ressalva de que o Marçal, para mim, é um bom jogador desde os tempos de Europa, Marcão. Foi uma contratação muito acertada da equipe do Botafogo. Messias Pinho. Se a gente estivesse analisando o lateral esquerdo, Marçal, com outro lateral esquerdo do Santos, talvez eu escolhesse o Marçal. Mas zagueiro, comparando com o Luan Pérez, eu fico com o Luan Pérez. Luan, 2-2, hein? 2-2, o mano a mano tá empatado, mais um, Jordão. Chegamos na lateral esquerda. Aqui colocamos o jovem jogador Souza para duelar contra o jogador cuiabano. Começando com o Souzinha, que tem 19 anos de idade, 15 jogos para ele no Brasileirão, com média de 2 desarmes e também distribuiu 2 assistências. Já o cuiabano, de 22 anos, ele tem 22 partidas, média de 1 desarme por jogo e também contribuiu com 2 passes da gol. Olha, esse aqui é um dos mais interessantes do mano a mano, né? O cuiabano, um jogador que viveu grandes momentos no Botafogo, caiu um pouco de rendimento aí nos últimos jogos. Um jogador contratado nessa temporada, né, Jordão? O cuiabano chegou nessa temporada, né? Isso, aí teve aquela história que foi vendido pro Nottingham Forest, Isso. mas o Nottingham emprestou. Perfeito, uma confusão danada, modo John Textor, né? O cuiabano é um jogador muito forte fisicamente, né? Um jogador realmente intenso. E o Souza, cara, é um garoto que eu acho um garoto espetacular, de extrema qualidade, tá? Essa é muito difícil, hein? Essa é muito difícil. Olha, Jordão, eu vou ter que votar no cuiabano com a razão. Acho que o cuiabano tá mais pronto que o Souza. É difícil demais essa. Me dói o coração ter que votar no cuiabano, mas eu tenho que fazer aquele exercício. Hoje, se eu tiver precisando de um lateral esquerdo, tem os dois ali, quem que eu coloco? Quem tá mais pronto? É o cuiabano. O Souza não é nem titular absoluto do Santos ainda, entendeu? O Souza é um jogador que não é titular absoluto do Santos. Ele não é, na cabeça do Vojvoda, ele não é melhor que o Escobar ainda. Então, quando eu coloco ele em comparação ao cuiabano, o cuiabano, na minha opinião, tá na frente. Mas eu adoro o Souza, mas meu voto é cuiabano. Aqui o meu voto é Souza. Eu vejo que assim, o cuiabano, ele é muito forte fisicamente, ele tem uma boa chegada ao ataque, só que no meu ponto de vista, Marcão, eu ainda acho que o Souza, ele tem mais valências, ele consegue te entregar mais coisas no jogo do que o cuiabano. E essa questão do Souza, ele ainda não ser o titular do Santos, pra mim, é muito mais uma falta de leitura, sejam dos técnicos do Santos, ou também de entender o que pode contribuir com o time o Souza, Marcão. Nessa daqui, eu vou votar no Souza, mas claro, é um duelo muito disputado, não à toa. O cuiabano foi visado por um clube da Premier League, só que o meu voto fica com o Souzinha. Perfeito, tá aí o Thiago Jordão, Messias Pinho, direto da Baixada. Marcão, o cuiabano é o que você falou, é um jogador forte, né? Veio se não me engano, ele jogava no Grêmio, né? Veio do Grêmio, da base do Grêmio, jogador forte, tem bons números, mas o Souza eu acho que ele tem mais de onde tirar. Então eu vou com o Thiago nessa, eu vou com o Souza. 3-2, tá tudo bem por aí, meu cara Messias Pinho, como que tá o segurança? Por hora, tudo tranquilo. Então fala pra ele que é só mais 20 minutinhos, tá acabando aqui a nossa entrevista com o Marcelo Pirillo Teixeira. Vamos a mais um Mano a Mano, agradecer o Marcelo Teixeira pela entrevista concedida ao Varanda Futebol Debate, mais um Mano a Mano. Ih, rapaz, essa azedou. Jordão, 3-2, né? 3-2. 3-2, Peixão no Mano a Mano. Vamos a mais um Mano a Mano, Jordão. Agora chegamos no meio de campo, vamos comparar João Schmidt versus Marlon Freitas. Começando com o Schmidt, que tem 32 anos de idade, jogou 21 jogos, deu 2 assistências e recupera em média 3 bolas por partida. Já o Marlon Freitas, capitão da equipe do Botafogo, jogou 26 partidas, distribuiu 4 assistências e também tem uma média de 3 recuperações de bola. O Marlon Freitas era aquele que era do Atlético Goianiense que nós erramos o jogador, é isso, Jordão? É isso aí. Né? Nós trouxemos o jogador errado, né? Foi, tá. Infelizmente. Marlon Freitas. Acompanho o Marlon há muito tempo. O Marlon Freitas é um belíssimo meio-campista, protagonista, aquele meio-campista que realmente pisa na bola, que controla o jogo, que se mostra, que dá alternativas. Marlon Freitas. Schmidt é um jogador burocrático que até não tem jogado mal, mas aqui muito mais Marlon Freitas, viu, Jordão? Com sobras Marlon Freitas, Marcão. O João Schmidt é aquele jogador que cansa, né, Marcão? Ele cansa o torcedor, cansa o comentarista, cansa o narrador, cansa todo mundo, Marcão. O João Schmidt, o jogo não flui nos pés dele, diferente do Marlon Freitas. Para mim, o Marlon Freitas muito mais jogador do que o João Schmidt. Tô com o Marlon nessa. Messias?
Olha, o Schmidt melhorou muito nos últimos jogos, principalmente na mão do Vojvoda, né? Voltou, não a ser um grande craque, mas eu acho que melhorou muito, né? A ponto do Neymar, na época, quando conheceu o Schmidt, falou, poxa, quem é esse camisa 5? Joga muito, né? Dito isso, cara... O Neymar hoje ele já sabe certinho quem é o 5, né? Ele tinha essa dúvida no passado, hoje ele já lembra ele já sabe. Todo dia, né? Então, assim, não tem como, cara, Sim. Não tem como. Marlon Freitas, e se o Neymar em algum momento não sabia quem era, hoje ele sabe de cor e salteado que o 5 é ele, João Schmidt. Marlon Freitas leva a melhor nessa. Vamos a mais uma na mão. Ih, rapaz. Jordão. Esse é bom, Marcão. Jovens jogadores, de um lado o Gabriel Bontempo de 20 anos, do outro o Newton de 25, começando com o atleta santista que tem 20 jogos no campeonato, uma assistência e 2 bolas recuperadas. Já o Newton, ele jogou 17 jogos pela equipe botafoguense, não deu assistência, porém recupera a bola em média 4 vezes por jogo. Você tirou uns caras contundidos do Botafogo aí, né, Jordão? Você tá dando uma forcinha pro Santos, né? É por causa do treino de ontem. Você é Esse amigo, é o provável Botafogo. Você é amigo do mano a mano, né? Olha, o Newton é bom jogador, é jovem jogador do Botafogo. Né? Eu acredito muito no Bom Tempo. Eu falo do Bom Tempo há muito tempo aqui no Varanda, né? Eu acho que o Bom Tempo é um jogador dos mais interessantes do ponto de vista tático, assim como eu gosto do Rian também, do Ian dos Santos, né? Eu não sei por que esse garoto não é aproveitado. Mas o Bom Tempo vai ter um futuro brilhante na carreira. É um jogador que tem que ter espaço. Ele é versátil, ele é dinâmico, é moderno, né? Eu gosto muito do Bom Tempo. Eu fico com um Bom Tempo aqui, mas o Newton é bom jogador, mas eu fico com o jogador do Santos, Gabriel Bom Tempo. Aqui eu também fico com o Gabriel Bom Tempo, fazendo a ressalva que o Newton, para mim, Marcão, é aquele jogador que tem muito destaque no time pequeno e não sei por que poucos clubes enxergam, né? Ele estava jogando na equipe do Criciúma, teve um bom desempenho por lá, o Botafogo enxergou o potencial no garoto, trouxe para sua equipe e agora, com a lesão do Danilo que está retornando ao time, ele começou a ganhar mais espaço. Só que ainda assim, eu vejo que o Gabriel Bom Tempo ele tem mais a te entregar no jogo do que o Newton. Eu vejo que o Newton é melhor que o Bom Tempo somente nos desarmes. No mais, eu fico com o jogador Gabriel Bom Tempo. Messias Pinho. Não, Gabriel Bom Tempo. Eu acho que tem mais recursos, né, do que o Newton, que é um belíssimo jogador, esse jogador que era do Criciúma e está no Botafogo agora, mas eu sou o Gabriel Bom Tempo. Bom Tempo, placar atualizado, meu caro Thiago Jordão. Marcão, 4-3 pro Santos Futebol Clube, hein? Quem diria? Quem diria, hein? Mamãe, hein? Mas é porque ele foi bonzinho no mano a mano. Se fosse com o Danilão, já não sei mais. Já não sei se o Gabriel ele deu uma ajuda aí nesse mano a mano, tirando o Danilo desse time titular, hein? Captei, hein? Culpa da Tia Latinha. Captei a vossa mensagem. Ele deu uma ajuda aí, o bigodinho, hein? Ele deu uma... Porque se é o Danilo ali, meu amigo, não tem qual é. Vamos a mais um mano a mano. Thiago Jordão. Agora vamos aos hermanos, Marcão. Vamos de Benjamin Roleiser versus Joaquim Correia. Começando com Benjamin Roleiser, de 25 anos, ele que tem 26 jogos, 2 gols, 2 assistências. E o Joaquim Correia, de 31 anos, que tem 13 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Tá difícil também o tal desse Joaquim Correia, hein? Mamãe, hein? Isso aí também não fazendo gol nem no videogame, hein? Ah, difícil, viu, Jordão? Cara, eu sou uns críticos do Roleiser, né? Mas, pô, também esse Joaquim Correia é fraco também, viu, Jordão? Os números aí, números péssimos. Nenhum gol, nenhuma assistência. Entendeu? Será que eu voto no Roleiser, cara? O Roleiser, eu vou te falar uma coisa. O Roleiser tem evoluído aí nos últimos jogos, viu, Jordão? Agora o Joaquim Correia é um jogador mais rodado, né? Um jogador até mais cascudo do que o Benjamin Roleiser. Agora os números dele são péssimos, né, Jordão? Os números no Botafogo, em termos de carreira, são muito mais Joaquim Correia, jogador aí de nível europeu, jogador que atuou em grandes ligas da Europa. Agora, o tal do Roleiser tem números melhores, né, Jordão? Tem números melhores. Eu vou jogar pra vocês aí, eu vou votar no Roleiser. Se virem vocês, se virem. Olha, aqui, Marcão, é que assim, ele tá jogando de meio atacante, o jogador da criação lá na equipe do Botafogo, e o Joaquim Correia sempre foi aquele jogador, não é igual, tá, gente? Mas assim,
tem as mesmas características do Firmino, aquele atleta que joga mais fora da área, ele vai criar o espaço, ele é muito mais um segundo atacante, ele jogava assim na Lazio, no Sevilha e entre outras equipes. Só que quando ele chega no Botafogo, ele é uma verdadeira decepção, sem medir palavras. Joaquim Correa ainda não fez um gol sequer com a camisa do Botafogo, então por isso eu voto no Benjamin Roleiser, que para mim são 2 decepções até o momento, mas pelo menos o Roleiser já participou de gols. Messias Pinho. Benjamin Roleiser. Benjamin Roleiser. Benjamin Roleiser. O Xuxa, o famoso Xuxa. O Xuxa. Jordão, 5-3, Peixão? 5-3, Peixão. Será que o impossível vai acontecer, Jordão? Rapaz. No ataque. O que você fez nesse mano a mano aí, Jordão? Me deram mais 5 minutos só, hein? Tá acabando. Avisa mais 5 minutos e vou me arrastar pelas orelhas. Estamos terminando com o Marcelo Teixeira. Só 5 minutinhos, Jordão. Vamos lá, vamos a mais um mano a mano. Meu caro Thiago Jordão, atacante pelo lado direito. Opa, peraí. Direito aqui. Álvaro Barreal versus Arthur, Jordão. Vamos lá, Álvaro Barreal versus Arthur. O Álvaro Barreal, que é o artilheiro do Santos, são 24 jogos, 7 gols e uma assistência. E o Arthur, do Botafogo, de 27 anos, com 21 jogos, 2 gols, sendo 1 contra o Santos e 4 assistências. Não dá pro Barreal, né? O Arthur é um jogador muito melhor, muito mais qualificado, decisivo, né? Apesar que o Barreal, deixa eu até colocar aqui, quando eu falo decisivo, o Barreal, ó, tá vendo como que são as coisas, né? Eu acho o Arthur um jogador mais objetivo que o Barreal. Só que quando a gente olha os números, o Barreal tem 7 gols e o Arthur tem 2, né? Pra você ver, teoria é uma coisa, prática é outra, né? Eu gosto muito do Arthur, Jordão. Eu acho que o Arthur é mais jogador que o Álvaro Barreal. Por mais que o Barreal esteja fazendo um bom papel no Santos, foi muito mal contra o Vitória, mas eu fico com o jogador Arthur do Botafogo. Por mais que se a gente for colocar que os números do Álvaro Barreal são melhores, Marcão, eu vejo que no quesito de atacante, eu acho que o Arthur é muito melhor. O Arthur é um jogador que tem ali, até inclusive o poder físico dele eu acho superior ao do Álvaro Barreal. A conclusão a gol, eu acho que inclusive é uma conclusão mais fácil de entrar pro gol do que propriamente a do Álvaro Barreal, que tem uns gols fáceis com a camisa do Santos. Então por aqui eu vou votar no Arthur. Aqui para mim o jogador do Botafogo é melhor. Messias Pinho. O Álvaro Barreal, pro Santos, ele é muito mais decisivo do que o Arthur é para o Botafogo. Mas se você for analisar a qualidade do atleta, né, e eu até acho que o Santos pode fazer um esforço para manter o Barreal, não para ele ser titular absoluto, mas para compor o elenco, por causa da idade e pelo baixo valor. Mas o Arthur está muito na frente do Álvaro Barreal, eu vou em Arthur nessa. Arthur, 5-4, vamos a mais um mano a mano. O Messias está quase sendo expulso. Neste momento. Mais um mano a mano. Rapaz, Guilherme versus Santi Rodrigues, Jordão. Essa aqui é pesada. Precisa? Guilherme versus Santi Rodrigues. O Guilherme que tem 22 jogos, 30 anos de idade, 4 gols e 2 assistências, e o uruguaio Santi Rodrigues, vindo da MLS, são 20 jogos para ele, 2 gols com 4 assistências. Olha, Jordão, se nós olharmos o histórico dos atletas, Santi Rodrigues, se nós olharmos o momento do atleta, Santi Rodrigues, se nós projetarmos o futuro desses atletas, Santi Rodrigues, Jordão. Marcão, nessa daí eu acho que o Guilherme só vai ganhar no apelido, viu, Marcão? Porque eu acho o Amado mais legal do que Santi. De resto, eu tô aqui com o uruguaio Rodrigues, Marcão. Ele, assim, não é um jogador que é, assim, protagonista, fazedor de gols, só que eu vejo que ele, na criação de jogadas, ele tem muito mais recursos do que o nosso Guilherme, o Amado. Aqui eu voto no uruguaio também. Messias Pinho. Por tudo isso que vocês falaram e porque eu não aguento mais o Guilherme, o Aldo, repito, eu não aguento mais o Guilherme, Santi Rodrigues. Santi Rodrigues, vamos ao penúltimo mano a mano, meu caro Thiago Jordão, Lautaro versus Cris Ramos. Chegamos ao ataque, Lautaro Dias de 27 anos contra o Cris Ramos de 28, começando com o argentino do Santos, que tem 13 jogos no Brasileirão, 2 gols e 1 assistência. Já o espanhol Cris Ramos, ele tem 8 jogos com a camisa do Botafogo, 4 gols e nenhuma assistência. Jordão, o Lautaro Dias é um jogador somente esforçado, o Cris Ramos é um bom jogador. Diante disso, o Cris Ramos, né, o jogador espanhol, é mais qualificado que o Lautaro. O Lautaro é um jogador que vai ser disso para isso mesmo.
Não vai fugir muito disso. O Lautaro é um jogador somente esforçado, tecnicamente muito fraco, mas que pela sua movimentação, pela sua garra, tem conseguido seu espaço no Santos. Pode ser útil nesse formato, mas nada disso. Já o Cris Ramos tem muito mais recursos do que o Lautaro Dias. Tecnicamente é mais jogador, portanto, com facilidade, Cris Ramos nessa, viu, Jordão? Verdade. Eu também acho assim, o Cris Ramos um jogador melhor que o Lautaro Dias, só que não é um grande feito pro Cris Ramos, Marcão. Eu acho o Cris Ramos um jogador bem grosso, assim, para falar a verdade. Nunca foi aquele atleta muito fazedor de gols, ele não tem boas médias de gols na sua carreira, só que uma preocupação que o Santos tem que ter com ele é justamente a bola aérea, porque ele é um cara de 1,90 m. Então, tem que tomar cuidado com o Cris Ramos, e aqui nesse mano a mano eu voto nele também. Ah, perfeito. Meu caro Messias Pinho. Falando aqui, vieram de novo, eu falei para a colega que tá aqui do lado, vai devagar, vai desligando o notebook devagar, segura aí. Falta um, só falta um. Não, gente, não que o Cris Ramos seja, sabe, o grande jogador, mas o Lautaro não é um jogador, tá sendo melhor jogador que ele. Então, pelos números no campeonato, o Cris Ramos. Tá aí o Messias Pinho. Placar 6-5 Botafogo, é isso, Jordão? Marcão, viraram, viu? Viraram. 6-5 Botafogo. Vamos ao treinador, meu caro Jordão. Vamos ao treinador. Juan Pablo Vojvoda versus Davi Ancelotti, ou o Ancelotinho. Juan Pablo Vojvoda, de 50 anos, que comandou o Santos em 8 partidas e tem um aproveitamento de 41%. Já o David Ancelotti, de 36 anos de idade, ele tem 18 jogos sob o comando do Botafogo e um aproveitamento de 51%. Juan Pablo Vojvoda, com tranquilidade, Juan Pablo Vojvoda nem sempre é tal pai, tal filho. Nesse caso, o pai é muito bom, o filho é fraquinho. Não vem não, viu, Ancelotti? Não vem domingo não, hein? Muito Juan Pablo Vojvoda, viu, meu caro Messias Pinho? Aliás, Jordão. Muito, Marcão. Essa aí, com todo respeito ao Ancelotti. É claro, o sobrenome leva a lugares inimagináveis, né, Marcão? Muitos sobrenomes aí já levaram muitas pessoas para lugares que nem elas imaginariam que elas poderiam estar, Marcão. Aqui é Vojvoda, com facilidade. Vojvoda é técnico e o Ancelotinho é o Clebinho, que fala espanhol, italiano e inglês. Messias Pinho. Juan Pablo Vojvoda. Não, com certeza. Juan Pablo Vojvoda não tem nem que pensar. E 6-6, empatamos. Assina embaixo, 0-0. 6-6, olha aí, hein? O empatezinho tá ótimo lá, hein? Olha, Jordão, surpreendente. Claro, o Jordão deu uma forcinha aí, tirou o Danilo, tal e coisa e tal.